Pronto, estamos gravando agora. Bora lá, então. Olá, muito bem-vindas aqui à nossa aldeia do mês de junho. Hoje temos aqui uma convidada super especial, temos a nossa Camila Isola para falar connosco sobre um tema tão importante como a preparação da casa, não é? Quando chega a criança e quando nós temos os nossos filhos em nossa casa, como é que nós podemos preparar a nossa casa segundo aqui também as bases de Maria Montessori. Seja bem-vinda, Camila! Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, que delícia, muito gostoso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Nós é que estamos muito felizes por te receber e estamos ansiosas por ouvir tudo o que tu tens para partilhar connosco. Por isso agora a antena é tua. Obrigada, Ah, Camila. Vamos lá. Então, eu vou começar por um insight que a Maria Montessori teve, ela trouxe em um dos livros dela, que ela leva a gente lá para a época das cavernas, né? E quando a gente pensa nessa época, a gente percebe que a criança ela teve, né, a oportunidade em algum momento de ter tudo que ela precisava, porque era uma época, né, ou quando se vivia em tribos, né, saímos da caverna, mas vivíamos já fora, numa região juntos. Os homens saíam para a caça, as mulheres ficavam ali nessa tribo, fazendo comida, fazendo o manuseio ali dos manufaturas, né, dentro da aldeia, e as crianças ficavam ali junto com as famílias, né, então junto com essas mães, junto com o resto da tribo, que é tudo o que uma criança quer, é tudo que ela deseja, é fazer parte, observar os adultos e aprender como fazer parte dessa sociedade, né, dessa mínima comunidade que ela está inserida. E as adversidades que tinham, né, os perigos que tinham, é lógico que tem perigos, mas os adultos que estavam mais atentos e alertas, eles estão sempre protegendo, né, contra, sei lá, um ataque de um tigre ou uma cobra, alguma coisa desse tipo. Mas o ambiente em si, ela está no chão, ela está ali no chão e com tudo disponível para ela inventar e criar o que ela quer fazer, o que ela quer manusear, trabalhar com as mãozinhas dela, né, ou com o olhar atento que ela tem. Mas com o passar dos anos, né, o homem modificou tudo isso. Modificou e modificou muito, a gente sabe, né? E modificou pensando no próprio adulto, porque quem cria as leis, né, quem cria a história da humanidade são os homens adultos. E simplesmente não pensam na criança. E o que a gente criou? A gente criou um ambiente que a Montessori chama de sobrenatural. É um lugar em que nós, como seres humanos, não dependemos diretamente da natureza. Para nossa vivência, né, nossa sobrevivência diária, a gente depende muito mais de outros homens, né, do que da própria natureza em si. E essa dependência faz com que, assim, a gente, lógico, como a Maria Montessori também fala, é mais uma razão para a gente ser uma nação única, né? Da gente estar mais unido, essa interdependência de homem para homem. Mas o bebê, ele nasce nesse ambiente que é sobrenatural, que é totalmente desligado da essência da natureza em si. E esse ambiente que é feito para adultos, ele tem adversidades por toda parte, porque ele é pensado na altura para o adulto, no que o adulto precisa, mas raramente tem esse olhar para a criança. Aliás, a Maria Montessori foi a primeira pessoa do planeta Terra que pensou no que hoje a gente encontra em qualquer lugar que a gente vai, tem o tal do espaço kids, né? Espaço para a criança brincar. Mas antes dela, ninguém pensava em diminuir uma cadeira para uma criança sentar, em ter uma mesa mais baixa. Então, hoje isso é quase que unânime, né? De vários lugares a gente tem isso, na nossa casa mesmo a gente tem isso. Mas o ambiente não está propício para ela, de qualquer forma. E um outro ponto importante é que, além da gente viver nesse ambiente que é o sobrenatural, que a criança precisa se adaptar todo o tempo, e a gente acaba até que se afastando dela, né? A gente prepara um ambiente para a criança ficar lá no espaço kids, para os adultos poderem jantar, comer bem entre adultos, né? Que são as pessoas importantes de verdade, no olhar do adulto, lógico, da maioria dos adultos.
que a criança fica afastada. Então, ela também não tem essa oportunidade de suprir a necessidade dela de ter o adulto ali por perto como modelo. Então, além desse ponto, tem um outro lado que, às vezes, os pais, né, existem famílias que são, a Maria Montessori fala de pais bonzinhos, né, que acaba tendo uma permissividade muito grande nesse ambiente. Então, pensa assim, nossa, nada é para essa criança lá fora, então eu vou proteger ela aqui em casa e vou deixar ela fazer tudo o que ela quer. Todos os espaços são para o meu filho. É, a casa fica uma bagunça, porque tem brinquedo espalhado por todo lado. A criança pode desenhar nas paredes, ela pode pegar o saco de farinha e espalhar pela casa, ela pode... bom, ela tem a liberdade de fazer o que ela quer nesse espaço e tudo fica confuso para ela. Isso é super importante a gente ter uma noção. A gente vai falar um pouco sobre a importância da ordem, mas quando esse ambiente está bagunçado, a mente da criança fica bagunçada também. Então, um ambiente dessa forma também não ajuda a criança. E é importante a gente lembrar que nessa casa, né, quando se trata de escola é diferente, porque a escola Montessori, tudo é feito para criança. Então, o adulto, se ele quer ter um lugar para ele, ele tem que ir lá para a sala dos professores e ver o lugar do adulto, porque na sala Montessori não tem nem mesa do professor. Mas em casa não, em casa já existiam outras pessoas vivendo ali. Existiam irmãos mais velhos, existiam outros adultos que já estavam ali naquele ambiente que também precisam ser respeitados. Então, é importante a gente ter esse olhar, ok? E eu poderia estar aqui, né, e falar para vocês assim, coloca um banquinho na pia para a criança poder escovar os dentes sozinha, pensa no espaço para ter tudo disponível para essa criança, uma cadeira na pia da cozinha também, para ela poder te ajudar, convida ela para fazer a comida com você. No banheiro, ela tem uma cadeirinha para ela poder sentar e tirar a roupa sozinha, em um espelho para ela ver o que ela está fazendo, a famosa cama Montessori. Eu poderia falar tudo isso para vocês, mas eu recomendo que vocês assistam os vídeos do YouTube do canal Educare Mama Montessori, que é da Daniela Monteiro, uma grande parceira na educação Montessori, nessa missão, né? E lá ela tem um vídeo de cada área da casa, mostrando o que você pode fazer a respeito disso. Eu vou vir aqui para falar com vocês de uma parte mais profunda, né? Da parte que diz respeito a como é que a gente precisa olhar para esse espaço, para a gente deixar ele realmente preparado para a criança. E para isso a gente precisa entender como é que a gente se prepara para preparar esse espaço. Então, começando pela ordem. Como eu já dei um insight para vocês da importância da ordem, então aquele espaço que está todo bagunçado dificulta bastante a ordem na mente da criança, porque a Maria Montessori ela dizia que a ordem interna na mente da criança é baseada na ordem externa do ambiente que ela está. E essa ordem externa implica também de ser uma ordem na rotina dessa criança. Então, ela precisa de ter uma ordem para saber o que vai acontecer em cada momento do dia, né? Porque daí ela estabelece um vínculo de confiança com a gente, né? Com nós adultos. A gente precisa também ter uma ordem na nossa conduta. Então, ter uma estabilidade para poder efetivamente a criança entender como é que vai ser a nossa reação perante as atitudes dela, ela ter essa estabilidade emocional, né? E para isso a gente precisa estudar, a gente já vai falar um pouco sobre isso também. E a ordem, especificamente nesse ambiente. Então, ela precisa entender, a gente precisa lembrar que ela está categorizando tudo na cabeça dela, ela está aprendendo os vocabulários, qual que é o nome do quê, o que vai aonde, e ter o lugar certo para guardar os brinquedos dela, ter o lugar certo, ela entender que na cozinha tem utensílios da cozinha que ficam somente na cozinha, ela entender que tem coisas que ficam só no banheiro, coisas que ficam só no quarto da mamãe e do papai, coisas que ficam somente no quarto dela. Então, é extremamente importante ela entender que o ambiente tem uma ordem e que essa ordem vai ser mantida. Então, ela vai saber, quando ela quiser algo, ela vai saber onde encontrar e ela também vai saber onde guardar.
quando ela parar de usar o que ela está usando, né? E é extremamente importante considerar que esse ambiente precisa ser belo e atraente para essa criança, precisa ser um ambiente limpo. Tudo tem que ter o lugar, justamente porque se ela procurar, ela precisa achar, e aí entra assim, uma dica para as mulheres, principalmente. Né? Nós, mulheres, a gente gosta muito de mudar as coisas, né? Para fazer diferente, para deixar esse espaço. Ah, não gosto mais do jeito que está, eu quero fazer ele ficar desse jeito. E a gente vai lá e muda. Isso gera um pouco de confusão na mente da criança. É claro que não precisa ficar, nossa, na hora que eu coloquei aquilo, vai ficar daquele jeito para sempre. Mas se eu for mudar, é importante eu pensar muito a respeito da mudança que eu vou fazer, para fazer sentido também para a criança, para ser melhor para ela, né? Eu considerar a criança nessa mudança que eu for fazer. É importante ser um espaço que seja arejado, no sentido, lógico que é bom ter janelas amplas e ter, né, o ar entrando no espaço, mas muitos de nós moramos em apartamento, já fica um pouco mais difícil. Mas o que eu estou dizendo assim é para não ficar tudo abarrotado, sabe? Existe aquela caixa, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem muito aquelas caixas de brinquedos, que vai tudo dentro dessa caixa, e aí a criança tem que, na hora que ela vai brincar, ela vira aquela caixa e é uau, né? Então isso não dá nem para respirar, falta ar. Na hora que eu penso daquela caixa virando, aquela bagunça que fica aqueles brinquedos todos no chão. Então é importante ali você ter uma estante na altura da criança. Eu imagino que isso vocês vão encontrar em vários vídeos que falam a respeito de quando a gente pensa numa educação Montessori, né? Com um espaço entre cada material, e não sobrecarregar esse espaço com informação para essa criança, porque senão fica tudo muito confuso na mente dela. E outro ponto que é extremamente importante é que o que tiver ao alcance da criança, o que for oferecido para ela, mesmo os próprios brinquedos dela, eles precisam estar sempre inteiros. Então, se quebrou, se der para consertar, vamos consertar, né? Ótimo. Então, põe ele depois que ele tiver consertado de volta ao alcance da criança, até porque pode ser perigoso, né? Mas ele precisa estar inteiro. E ele também precisa ser completo. Então, se quebrou, faltou um pedaço, ou perdeu, né? Sei lá, um quebra-cabeça que perdeu um pedaço, tira ele até encontrar o pedaço que está faltando. E se não encontrar, não coloque de volta, porque isso é muito confuso. A criança não consegue entender como é que pode faltar um pedaço de um brinquedo, de uma atividade. Então, é importante a gente pensar nisso também. Outro ponto para a gente considerar é que a doutora Maria Montessori, ela identificou na criança dois tipos de amor. Um é o amor pela independência e o outro é o amor pelo trabalho. O amor pela independência, eu pergunto, Catarina, independência de quê, né? De que será que ela precisa de independência? Vamos pensar, né? Independência da gente, né? Independência da gente. A gente tem essa. A gente, em inglês tem um termo, eu não sei nem qual termo seria muito bom em português, porque tem um termo que chama overwhelming. Para mim, esse termo ele fala muito do que significa a gente ficar sobrecarregando essa criança em fazer tudo por ela e não deixar ela ter essa independência da gente, porque a gente gosta que ela precise da gente, né? Mas a doutora Maria Montessori, eu vou ler um trecho aqui para vocês, do Segredo da Infância, que ela fala assim: o desenvolvimento e o crescimento apresentam sucessivos fundamentos e relações cada vez mais estreitas entre o indivíduo e o ambiente. Porque o desenvolvimento da personalidade, ou seja, aquilo que se chama de liberdade da criança, que muitos de vocês, eu sei, estão querendo que a criança tenha liberdade, né? Essa liberdade não pode ser outra coisa senão a independência progressiva em relação ao adulto, realizada graças a um ambiente adequado, no qual a criança possa encontrar os meios necessários ao desenvolvimento das próprias funções. Então, a gente precisa ajudar ela a poder chegar no momento em que ela consegue efetivamente ser independente. Quando? A partir do momento que ela começa a ter capacidade para isso, né? Então, eu preciso olhar e observar essa criança para verificar as habilidades que ela tem, para
indo devagar, introduzindo momentos em que ela possa ganhar essa independência, que ela possa efetivamente ter essa conquista perante o ambiente. Como é que eu faço isso, Camila? Em primeiro lugar, o meu convite é para que você se coloque no lugar do seu filho. Então, se ele é um bebê, para você ter essa empatia, né? Para você se colocar efetivamente no lugar do seu filho, deite-se no chão, rola no chão, seja de bruços, se ele está engatinhando, né? Fica bem encostadinho perto do chão, ou se ele fica de barriga para cima, olha, deita mesmo no lugar que você vai colocar ele e olha para o que ele está conseguindo enxergar. Isso é super importante. Se ele já está, é um caminhante, né? Se ele já está conseguindo andar, então ajoelhe-se. Ande pelo espaço que ele vai ter disponível, ajoelhado, e veja o que ele está conseguindo ver. Eu vou trazer para vocês um exemplo de eu fiz uma sacanagem no curso de matemática. Não sei se alguém aqui fez o curso de matemática comigo, com o Gabriel Salomão, mas no curso eu falei assim, agora eu vou mostrar para vocês o ambiente de uma sala Montessori. E aí eu peguei a câmera, né, e fui visitar o espaço da sala Montessori com a câmera na altura do adulto. E tinha gente comentando no chat toda hora, assim, né? Até o Gabriel, porque o Gabriel eu fiz sem contar para o Gabriel que eu ia fazer isso. Até o Gabriel, cara, não estou vendo nada, cara, não está passando nada, porque o ambiente da sala Montessori é todinho para a criança, né? Então os adultos ficaram assim, nossa, mas não estou vendo nada. Depois eu passei por esse ambiente, sim, com a câmera ajoelhada, né, na altura da criança, que mostrou então para o adulto como é maravilhoso no olhar da criança aquele espaço que é totalmente proporcionado para a criança. Mas nas nossas casas a criança não vai ter esse ambiente totalmente proporcionado para ela. Mas eu preciso, então, pelo menos, dar uma passeada pela casa, tendo essa visão e verificar o que é que eu posso efetivamente proporcionar para essa visão da criança ficar mais agradável. Porque às vezes eu posso, em pequenos detalhes na minha casa, fazer esse lugar ficar mais especial para essa visão que o meu filho vai ter, né? Para não ficar tendo só joelhos, né, de adultos e só móveis gigantes que ele não consegue ver o que tem em cima, né? Então, dá uma olhada nesse espaço, às vezes dá para adaptar alguma coisa para ficar mais gostoso para essa criança também. Então, tenha essa empatia para a criança. Ou pelo menos, se não der para adaptar tanto, eu ter uma consciência do que é que meu filho está tendo que enfrentar todos os dias naquele espaço, né? Se eu consigo especificamente oferecer o quarto dela muito adequado, maravilha, né? Pelo menos um lugar ele vai ter uma visão muito boa do que é aquele espaço proporcionado para ele. E aí, ajoelhando, eu consigo efetivamente pensar onde é que eu vou pôr o quadro no quarto para decorar a parede para ele, né? Adianta eu pôr um quadro lindo, maravilhoso, numa altura lá no alto, que ele não vai ver. Vai ser bonito para o adulto que for visitar essa criança, né? Mas geralmente os adultos, quando vão visitar a nossa casa, não ficam no ambiente da criança, né? Eles ficam em outros ambientes. Então, tenha essa empatia com o seu filho. E outro ponto importante, quando se trata de se colocar no lugar da sua criança, né? É lembrar, dependendo do tamanho que você tem, que essa criança tem ou metade, né, ou um terço, ou um quarto do seu tamanho. Né? Ela é muito pequena, perto de você. E ela é muito pequena não só na altura, ela é muito pequena, as mãozinhas dela são muito menores do que a sua mão, né? O braço dela é bem menor do que o seu braço, as pernas dela são bem menores do que a sua perna. Então, quando você pensar numa atividade para proporcionar para ele naquele espaço, pensar naquele espaço, como é que você vai garantir que efetivamente essa criança consiga ter essa independência, pensa no tamanho dela, né? Proporcionalmente ao que ela é de tamanho. E aí, quando se trata do outro ponto, né, desse outro amor que a criança tem, que é o amor pelo trabalho, a Maria Montessori também traz, eu vou ler para vocês de novo, tá bom? Que entre as revelações feitas pela criança, na observação que ela fez da criança, né, existe uma essencial, que é o fenômeno da normalização por meio do trabalho.
É certo que para a criança, a aptidão para o trabalho representa um instinto vital. Vital, gente. É vital para a criança trabalhar. Porque sem trabalho é impossível organizar a personalidade, dado que esta sairia dos limites normais da própria estruturação. O homem constrói-se trabalhando. O homem se estrutura trabalhando, efetuando trabalhos manuais, nos quais a mão é um instrumento da personalidade, o órgão da inteligência e da vontade individual, que edifica a própria existência perante o ambiente. A Maria Montessori falava que a mão são elas, as mãos, né? Elas são as extremidades do cérebro. E é isso que esse texto está trazendo para a gente. Então, é super importante a gente oportunizar no ambiente da criança condições de trabalho. E é extremamente importante eu saber que o trabalho da criança é totalmente diferente do trabalho do adulto, né? A criança, ela trabalha para se construir, né? Ela trabalha para se aperfeiçoar. Então, ela gosta de, por exemplo, ela gosta de lavar a louça dentro de casa, porque ela quer manusear a louça e ter a habilidade de, mesmo aquela louça de vidro com sabão, ela conseguir trabalhar com as mãozinhas dela, segurar, tirar o sabão, fazer bastante espuma. Então, ela está ganhando habilidade ali naquele trabalho, ela está trabalhando para ela, é para algo de dentro dela. A gente que é adulto, quando a gente trabalha por algo que é externo a nós. Então, a louça, por exemplo, a gente lava a louça porque a gente precisa da louça limpa. Às vezes a gente não tem um prato lá no armário, então a gente precisa lavar o prato que está ali na pia porque a gente precisa dele, né? Então, o nosso trabalho ele é por algo externo da gente. Então, ainda trazendo essa parte da empatia, né? Tenha a empatia de entender que o seu filho, quando ele está trabalhando para se construir, para se aperfeiçoar. E a gente precisa estudar para entender isso, né? A gente tem, a gente fala, né? Tem essa dizer dos pais, né? Que criança nasce e não tem bula, né? E tem o outro lado também, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Nasce, a gente, tá bom, a gente vira oficialmente uma mãe porque as crianças estão fora da nossa barriga, a gente já era mãe desde que ela estava na nossa barriga, mas não é da noite para o dia que vira uma chavinha da nossa cabeça e a gente sabe o que fazer, né? Então, a gente fala, não tem bula, não tem manual de instrução, mas eu acredito que tem. Hoje, nos dias de hoje, vocês estão aqui com certeza porque também acreditam nisso, que estudar é um caminho, né? Então, dentro da filosofia Montessori, tem muitas informações que a Maria Montessori, assim, eu não sei nem o que falar, se ela estivesse viva hoje para ela, não sei nem o que eu diria para ela, porque ela escreve nos livros dela assim, bom, agora que nós descobrimos a respeito da matemática Montessori, que é incrível, né? A matemática vai mudar, a gente não vai mais ter que massacrar a criança naquela forma que é da antiga matemática. E eu confesso, eu fui para a escola bem depois que a Maria Montessori escreveu isso, e a matemática que eu aprendi não foi a matemática que ela criou, né? Então foi bem difícil. Ela trouxe para a gente o conhecimento dos planos de desenvolvimento humano, e ela se baseou na psicologia, ela fala da psicologia nova, né, que foi antes de 1950, com certeza, porque ela morreu em 52. A psicologia nova daquela época, que a gente ainda não chegou, as pessoas ainda não sabem, não se fala dos planos de desenvolvimento humano. E ela se baseou neles para criar todos os espaços, os ambientes e para proporcionar as atividades que a criança precisa, porque dentro desses planos é como se, vocês já devem ter falado, né, 0 a 6, 6 ao 12, 12 a 18, 18 a 24. É como se a criança renascesse, é um novo nascimento com características totalmente diferentes dentro dessa criança, desse ser humano, e daí também com necessidades totalmente diferentes. E quando a gente está pensando num ambiente preparado, a gente precisa pensar nessas diferentes fases que ela está passando, para respeitar e oportunizar efetivamente o que ela precisa, né? Outro ponto importante da gente saber, que também foi uma grande novidade, que dentro do ponto de vista da Maria Montessori, em algum momento tudo ia mudar a partir do momento que a gente entendesse que a criança tem a mente absorvente, ainda não mudamos,
Mas vocês que estão aqui estudando, estão sabendo já que a criança tem, né, do 0 aos 6 anos, essa mente que absorve tudo ao redor dela. Então, ela não só aprende o que está ali, mas ela se torna, ela absorve e se torna aquilo. Então, precisamos oportunizar para ela, tanto no espaço físico, né, um bom espaço, um bom modelo de espaço para ela, com ordem, com tudo que a gente falou um pouquinho a respeito já. E eu também, porque eu faço parte desse ambiente. Eu sou, provavelmente, eu e os outros seres humanos maiores do que essa criança, que estão ao redor dela, são o melhor instrumento de aprendizado que ela vai ter na vida, né? Somos um modelo. Então, é importante a gente entender isso, que essa mente absorvente está absorvendo tudo que está em volta dela, e esse ambiente, em geral, precisa ser um bom modelo para ela. E ainda tem os períodos sensíveis, que se a gente estuda e entende quais são eles, a gente vai proporcionar nesse ambiente o que ela precisa, o que é necessário para ela seguir o impulso da natureza para se desenvolver de acordo com esses períodos. E aí, tendo que estudar também, eu preciso me autoconhecer. Então, autoconhecimento é extremamente importante. Autodesenvolver, estar sempre me transformando, olhando para a criança como o efetivo milagre das nossas vidas, né? O milagre da manhã. A Maria Montessori também traz vários trechos mostrando como eles são o Messias, né? Que eles acordam todos os dias, a gente de manhã, não porque eles querem nos acordar e incomodar a gente, mas efetivamente acorda para a vida, olha para isso, tem muita coisa para ficar melhor no nosso dia, esse dia vai ser lindo e maravilhoso. Eu ter esse olhar para o ambiente, para essa criança e para mim, como esse adulto modelo, justamente para, dentro de todo o conhecimento que eu vou ter nos meus estudos, eu não ser um obstáculo. Se eu tenho um ambiente maravilhoso, perfeito, e eu vir um obstáculo, não adianta nada, porque essa criança, ela está se desenvolvendo e ela vai seguir esse impulso da natureza. Se eu estou aqui como um obstáculo na frente dela, ela vai chegar aqui, ela vai ter birra, ela encontrar comigo no caminho do que o impulso da natureza está pedindo para ela fazer, ela vai ter uma birra e ela vai continuar. Ela vai desviar da gente e ela vai prosseguir, porque ela está se construindo uma missão importantíssima, ela está construindo a humanidade. Então, assim, eu, eu estudar para deixar de ser um obstáculo vai ser muito mais macio, né? Vai ser muito mais gostoso para essa criança, vai ser muito mais fluindo, né? Se eu não estiver ali na frente dela. Então, eu preciso, para isso, respeitar o tempo dela, ter muita paciência, porque o tempo dela é totalmente diferente do meu tempo, né? Eu também, sabendo que o trabalho da criança é diferente do trabalho do adulto, eu preciso alinhar as minhas expectativas quanto ao que eu espero desse trabalho que ela vai realizar, né? Então, dar para ela o tempo que ela precisa, então eu preciso ter paciência para oferecer para ela esse tempo, e eu preciso também saber alinhar as minhas expectativas quanto às habilidades e quanto ao que ela mesma quer fazer quando ela realiza aquele trabalho. Então, resumindo aqui o nosso encontro de hoje. Primeiro ponto que é super importante é o lembrar que na nossa casa, né, como uma grande dica, já existia pessoas adultas ou outras crianças que viviam nesse ambiente. Eu preciso respeitar isso. Então, oportunizar para essa criança a possibilidade de também crescer nesse ambiente respeitando essas outras pessoas que vivem nesse espaço. Eu preciso confiar na criança, respeitar o tempo dela, entender que ela segue um impulso da natureza que é maior do que ela precisa se desenvolver e se construir. Eu preciso oferecer esse ambiente seguro para que ela possa ter liberdade de conquistar essa independência e ter autonomia para fazer as próprias escolhas. E eu preciso também, né, como uma dica final aí, permitir que ela faça parte da família. Então, convidar ela e permitir que ela realize trabalhos nesse ambiente. Então, isso eram as dicas que eu gostaria de passar para você, e falando do ambiente.
falando do que eu, como adulto, posso proporcionar e preparar esse espaço para essa criança. E aí eu tenho tarefas para vocês, né? A Catarina disse que é importante vocês, depois que assistem esse vídeo, terem tarefas para poder evoluir e verificar o que é possível ser feito dentro de casa. A primeira tarefa que eu vou estipular para vocês é que você converse, né, tenha conversa com os outros adultos que também estão envolvidos na educação dessa criança, nesse preparo do ambiente para ela, porque às vezes é o pai ou é a mãe, né, que está ali, às vezes é uma tia, uma avó, uma babá, uma pessoa que vai estar ali cuidando do seu filho em alguns momentos. Então, assim, é importante conversar para quê? Para vocês alinharem, agora que você tem um pouquinho mais de conhecimento, alinhar o que efetivamente é importante no seu ponto de vista, ouvir a outra pessoa também, porque o ponto de vista dela pode ser diferente do seu ponto de vista, e vocês estarem alinhados vai facilitar bastante nessa organização do ambiente, nessa ordem do espaço, porque vai fazer sentido para todo mundo que está envolvido no processo de educação dessa criança, né? E aí, o meu convite também é que vocês escrevam, né? Escrevam mesmo o que vocês chegaram à conclusão. Se vocês fizerem a mudança, e vai ser bem legal se vocês fizerem, porque daí tragam para a gente como é que foi fazer essas mudanças. Deu resultado, né? Deu alguma... algo que ficou importante ali no dia a dia, na convivência entre o adulto e a criança, entre as outras crianças da casa, como que foi? Conta pra gente depois, quando a gente voltar, depois de ter assistido esse vídeo. É isso, Catarina, que eu gostaria de trazer. É isso mesmo, porque é tal coisa, não é? A preparação da casa, como tudo o resto em Montessori, não é? É muito mais do que a parte material. Vem das bases, vem do adulto, não é? Vem da nossa preparação. Então, nós estarmos conscientes de tudo isto que tu trouxeste aqui hoje, para conseguirmos preparar então essa casa, já é mais do que meio caminho andado para conseguir então efetivamente arranjar o resto, não é? Porque a parte material é fácil, a gente vê umas fotos, vê uns vídeos e a gente consegue replicar em casa. Mas toda a base, não é? Todos os conceitos, o porquê de tudo, às vezes é que fica difícil de compreender e não compreendendo fica difícil de aplicar depois, não é? Mas é isso, nós queremos muito saber como é que correu aí, coisas simples, não é? Que vocês vão conseguir ver a diferença, como simplesmente deixar um copo de água ao alcance da criança, quando ele quiser, ou uma peça de fruta, ou coisas tão simples quanto isto vai mudar completamente, pode mudar completamente a dinâmica aí em casa, porque vocês vão começar a sentir essa independência da criança a crescer, eles vão deixar de depender de vocês para matar a sede, não é? Para comer qualquer coisa, coisas tão simples quanto isto. Então, aconselho mesmo que façam os exercícios que a Camila passou aqui, de olharem para a vossa casa ao nível da vossa criança, seja ela um bebê, já um caminhante ou um adolescente, um pré-adolescente, o que for, e tentem então perceber pequenas coisinhas. Olhem com olhos de ver, como nós costumamos dizer, não é? E percebam as pequenas coisinhas que poderiam ser alteradas e que poderão fazer toda a diferença para as vossas crianças. E pronto, muito obrigada, Camila. Adorei estar aqui contigo hoje. Contamos contigo então na nossa sessão com as nossas aldeantes, não é? Que vamos ter aqui da nossa aldeia. E muito obrigada pelas tuas partilhas, Camila. Ai, adorei, obrigada eu. Foi uma honra estar aqui com vocês, um grande prazer. Gratidão. Obrigada.